Fala rapaziada, fala família vascaína, sejam muito bem-vindos às últimas notícias do nosso Vasco da Gama. Família vascaína, o Internacional tentou a contratação do lateral direito Pumita Rodrigues. Tentou a contratação do jogador por empréstimo, porém os moldes da negociação não agradaram ao Vasco e o jogador segue no clube. O Vasco considera mais uma venda definitiva, interessa mais ao clube. Pumita Rodrigues, que é o lateral reserva imediato do Paulo Henrique, né? Paulo Henrique, quando veio do Atlético Mineiro, tomou a vaga do Pumita, porque o lateral Pumita, infelizmente, tem suas deficiências aí na parte defensiva, e o Paulo Henrique é um jogador, digamos, mais completo, porque ele apoia, vai lá na frente e defende com mais efetividade. Mas no meu ver também é importante ter o Pumita no elenco, porque é um jogador ali que ele é uma peça que pode ser utilizada quando o Paulo Henrique estiver cansado e o Vasco precisar de um pouco mais de efetividade nos cruzamentos para o Verratti pelo lado direito. Então, por enquanto, o Pumita não sai. Um jogador que começou muito bem no Vasco, teve uma queda, perdeu a vaga para o Paulo Henrique e no momento continua no Vasco mesmo, com essa proposta do Internacional para poder tentar contratar o jogador. Só que é aquilo, os moldes não interessaram ao Vasco, né? Provavelmente o Internacional não fez uma boa proposta, né? Proposta do jeito que eles quiseram fazer. Então o jogador segue seu caminho no Vasco e continua no Gigante da Colina até o momento, na temporada de 2025. Família vascaína, vamos falar agora de quem realmente sai. Maxime Domingues, meio de campo, jogador contratado junto com Jean Davi. Outro jogador aí que, no meu ver, não deu certo no time do Vasco. Esse realmente está saindo. Está indo para o Toronto Futebol Clube, time que disputa a MLS. O jogador vai por empréstimo até o final do ano. Eu acho que tinha que ter uma opção de compra, né? Poderia ter uma opção de compra para o Vasco, de certa forma, tentar recuperar o dinheiro investido nesse jogador suíço aí, de 29 anos, que, bem dizer, não disse para que veio, né? Ele fez uma ou outra partida legal, mas não é aquele jogador que bota a camisa para mudar a história do jogo, não é aquele jogador de primeira prateleira, não é aquele jogador que você pode colocar no time quando o time tiver num grau de dificuldade, o jogador fazer a diferença. Então achei bom aí no empréstimo junto ao Toronto, tá? Então o jogador fica por lá até o final do ano. Quem sabe aí depois o Toronto fazendo uma proposta em definitivo para a compra do meio de campo. Então esse realmente está saindo e está sendo emprestado ao Toronto Futebol Clube. Família vascaína, falamos aqui ontem sobre Vasco e Flamengo em São Januário, né? Que infelizmente não foi aprovado pelo BEP, né? Complicado, né? Complicado, né? Toda vez que o Vasco precisa usar São Januário para jogar com o Flamengo, eu não sei dizer se é incapacidade do poder público de manter a ordem, de manter a segurança, mas no mínimo é muito incoerente você conseguir botar um Vasco e Botafogo, você conseguir botar um Vasco e Corinthians, você conseguir botar um Vasco e Santos em São Januário e com o Flamengo não consegue colocar. Não é a mesma quantidade de segurança, de pessoas ali que vão manter a segurança do estádio, no poder público, do poder público? Então, cara, ou poderia ser com torcida única ou sem torcida única. Fato é que eu não vejo um motivo ali óbvio para não ser aprovado o jogo dentro de São Januário, porque a segurança é um direito do cidadão, né? Então pode jogar o time que for jogar lá, cara. Tem que ter segurança garantida e tem que, é um direito que tem que ser garantido. O torcedor do Vasco é o torcedor de outros times que forem jogar lá. Então, infelizmente, mais uma vez, o poder público do Rio de Janeiro deixando a desejar. E, de certa forma, o Vasco é prejudicado, né? Porque o Vasco tem estádio e o jogo não pode ser
no seu próprio estádio. Então, muito provavelmente, o que eu acho? Estou achando que esse jogo vai para o Newton Santos, tá? Muito provavelmente não vai para o Maracanã, porque o que acontece? Mesmo o mando sendo do Vasco, tudo que for vendido lá no estádio, toda a economia do estádio ali, comida, bebida, tudo que for lucrado, todo lucro que acontecer dentro do estádio vai para o Flamengo. E vocês acham justo o mando ser do Vasco e tudo que for vendido ali de receita ir para o Flamengo? Então, muito provavelmente, mais uma vez, o jogo vai ser no tapetinho lá no Engenhão, por conta dessa sacanagem, né? Dessa sacanagem aí que é o Vasco não poder utilizar o seu próprio estádio. Então, quando o Flamengo quer que o Vasco jogue lá, ele chama o Vasco para jogar lá. Agora, quando não interessa, nem o Flamengo nem o Fluminense não deixam o Vasco jogar lá, né? O Vasco tem que entrar com ação judicial para jogar no Maracanã, que é um estádio que não é nem do Flamengo nem do Fluminense, é um estádio público que eles administram. Então, para vocês verem a bagunça que está o Rio de Janeiro, cara, infelizmente, né? Não só o Rio de Janeiro, mas o próprio Brasil, né, cara? O próprio Brasil aí tá essa bagunça, né, cara? Em várias esferas, né? Esfera social, esfera econômica, esfera esportiva também, né? Tá tudo errado, tá tudo errado. E para completar o vídeo, a gente teve a notícia ontem, né? Que tem o tal do prefeito de Maricá, Washington Quaquá, que tem interesse na SAF do Vasco, né? Com dinheiro de fundo de investimento da prefeitura de Maricá. Então é o final do mundo, cara. Espero que esse camarada fique longe aí. Espero que esse camarada fique longe dessa história de comprar a SAF do Vasco, tá? Já chega de dor de cabeça. E também não é correto, né? Ele tem que investir na cidade dele, em estudo, em segurança, investir nas rodovias, investir lá na educação, não ficar se metendo aí em comprar SAF de clube de futebol. Ah, mas ele é vascaíno. O problema é dele, meu irmão. Ele é vascaíno, mas ele é prefeito de Maricá. Ele tem que tomar conta da cidade dele, sem se envolver aí na SAF do Vasco com dinheiro público. Você pode até trazer dor de cabeça pra gente daqui a alguns anos, né? Pro clube, na verdade. Então é isso, família vascaína. Espero que esse cara não compre a SAF do Vasco. Tamo junto. E que o Pedrinho não venda também. Tamo junto, grande abraço. Eu me chamo Diogo, canal VDM Vasco, notícia, novidade, informação. Vocês encontram aqui. Grande abraço, família. Deixe seu joinha para estar ajudando nosso humilde canal a chegar na casa de mais vascaínos. Abraço. Fui.